Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Clube das Vendas. Este é um espaço onde pretendemos efetuar entrevistas a especialistas direta e indiretamente relacionados com as vendas. O objetivo é crescermos pessoal e profissionalmente com os nossos entrevistados. O meu nome é Pedro. E o meu nome é Paulo. E lembramos que poderá encontrar mais conteúdos relevantes sobre as vendas no nosso blog www.clubedasvendas.com. Para a nossa primeira entrevista, quisemos começar pelo início, isto é, pelo menos por aquilo que achamos que deve ser o começo, ou seja, por nós próprios. O tema que vamos abordar é o da valorização pessoal, especificamente a programação neurolinguística, também conhecida por PNL. É, portanto, com muito gosto que escolhemos um reputado especialista nesta área, o Adelino Cunha, que temos hoje aqui conosco. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer muito ao Adelino por ter aceito o nosso convite. E começaríamos então com a primeira pergunta. Para aqueles que nunca ouviram falar de programação neurolinguística, pedimos ao Adelino que nos desse uma definição sucinta para que serve e que utilidade é que poderá ter para os nossos ouvintes. Mais à frente teremos a oportunidade de aprofundar um bocadinho mais o conceito. Muito bem, então antes de mais agradecer também a terem-se lembrado de mim e o convite que fizeram para estar aqui a conversar convosco. Ora bem, a programação neurolinguística é algo que para mim é muito interessante, porque eu venho do mundo do software, não é? E quando eu vi o P da programação fiquei logo entusiasmado. Portanto, programação neurolinguística quer dizer isso mesmo, programação, o que significa que há aqui um pressuposto de capacidade de programar e reprogramar software, que é a nossa mente. Digamos que o nosso cérebro é uma massa esponjosa que não serve de muito dentro da caixa craniana. É como se nós tivéssemos um portátil sem sistema operativo. A mente é o sistema operativo. E, portanto, a capacidade de programar ou reprogramar esse sistema operativo, e, como eu costumo dizer, ir fazendo uns upgrades ao longo do tempo, porque, como sabem, há pessoas que parece que ainda estão no MS-DOS mental. Portanto, essa é a componente da programação. O neuro, porque todos nós usamos sensores para interpretar a realidade, que é o que nós chamamos os sentidos, não é? E então temos os sentidos que nós conhecemos, ou muitos outros sentidos que se têm vindo a descobrir, inclusive a percepção extrasensorial, que sai fora dos nossos sentidos. E, portanto, a zona da interpretação que a nossa mente faz daquilo que recebe pelos sensores e daquilo que envia pelos sensores é outro foco dentro da PNL. E depois temos o L, que é talvez o centro da PNL, que é o domínio da comunicação e da linguagem. O Dr. Richard Bandler, é uma pessoa com quem eu tenho aprendido, que é um dos fundadores da PNL, diz que eles criaram a PNL como devia ser, que é NLP, que é o L no centro da PNL. E os latinos deram cabo daquilo tudo, principalmente nós pusemos o L no fim. Mas não é verdade. Portanto, o L, a linguagem, nomeadamente a linguagem interna, o que eu falo comigo, é muito importante naquilo que é a transformação do indivíduo. Portanto, digamos, genericamente, isto é o que quer dizer PNL. Não é? Campos de aplicação. Ora bem, se eu posso programar, trabalhar os sensores e utilizar a comunicação, todas as áreas podem ser utilizadas. Portanto, há áreas, claro, que se têm vindo a destacar desde o início da PNL. Nomeadamente, tudo tem a ver com comunicação, pronto, oratória, liderança, que tem um peso importante a comunicação na liderança, área comercial. Quanto mais competitivo é o ambiente, mais importante é a performance do comercial. Portanto, já não é pelo preço, já não é apenas pelo produto ou pelo nível de serviço, muito começa a ser pelo indivíduo. E, portanto, a PNL tornou-se muito útil porque começou a dar ferramentas às pessoas para elas se distinguirem do colega do lado que não domina as ferramentas. E, portanto, hoje, para terem uma ideia, utiliza-se programação neurolinguística. Quem utiliza, como é evidente, na área da educação, na área do tratamento de conflitos, na área da saúde, muito importante. Para vocês terem uma ideia, nós hoje curamos uma fobia em meia hora, nós hoje conseguimos ter doentes que estão completamente desincronizados, um doente de Alzheimer que fica em estados alterados e apenas com determinado tipo de técnicas ele dorme a noite toda, por exemplo, sem uso de drogas. Por exemplo, a PNL combinada com uma coisa chamada hipnose ericksoniana, portanto, técnicas de hipnose, permite que hoje haja dentistas que tiram dentes sem qualquer tipo de droga. Sem anestesias. Não é a ideia? Sem anestesia. Inclusivamente porque há pessoas que não podem ter anestesias. Pois. Portanto, há pessoas que têm problemas de ordem química, fisiológica, que não lhes permite ser anestesiados. Se não pode ser anestesiado, como é que nós fazemos determinado tipo de intervenções? Vai a esse nível. Já vai a esse nível. Inclusivamente, já estão a surgir outros níveis de detalhe
naquilo que é a ligação ao chamado superconsciente. Portanto, digamos que nós temos genericamente o consciente e o inconsciente, é de domínio comum. Depois temos um outro conceito chamado superconsciente, que é a conexão entre os inconscientes, o chamado inconsciente coletivo. Isto é, para terem uma ideia, hoje há ferramentas que permitem de alguma forma começar a conectar aquilo que eu chamo o servidor. Liga ao servidor e trabalha o servidor. Mas isso é uma área relativamente recente. Portanto, há muitas áreas onde a PNL se pode aplicar. Okay, muito bem. Antes de avançarmos um bocadinho mais ainda sobre este tema, reservamos aqui um espaço para conhecer um bocadinho melhor o Adelino. Isto é, o seu percurso profissional, como é que descobriu esta área, desde a faculdade também aos dias de hoje, como é que desenvolveu a sua atividade, portanto, um bocadinho da sua história até aqui. Ora bem, eu talvez fizesse andasse um bocadinho atrás, 2 anos antes de entrar na faculdade, porque acho que é importante para aquilo que eu faço hoje. Portanto, eu ia para médico, portanto, eu estava a estudar tendo como objetivo ir para médico. Como eu costumo dizer muitas vezes, ia para médico porque pura e simplesmente não sabia o que é que queria, então era o que estava a dar dinheiro na altura. Acontece com muitos pais, muitas vezes, que dizem: ok, olha, tu não sabes para o que queres ir, vai para uma coisa que tenha futuro, não é? Na altura acontecia isso. E um dia vou a uma feira do livro e encontrei um livro, que ainda hoje tem, custou-me 100 escudos, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de um autor americano, Dale Carnegie. Década de 20, mais ou menos, do século passado. Ainda é um best-seller, não é? E presumo que sim, continua a vender bem. É um livro muito simples, mas que para mim foi o despertar para esta área de desenvolvimento pessoal. Portanto, eu até aquela altura, a única coisa que eu sabia de relacionamento com pessoas era o que eu captava dos relacionamentos com os outros e da catequese. Quer dizer, não havia mais nenhum sítio na escola onde ensinassem as pessoas a relacionar com pessoas. Ensina-se o que ainda hoje se ensina, que é as matemáticas, as químicas, as biologias, etc. Que depois, quando nós chegamos à idade mais à frente do contacto com a realidade, vemos que é talvez as coisas menos importantes e aquilo que é o mais importante, que é o domínio do dinheiro e o trabalho com pessoas, ninguém sabe trabalhar. Então, este foi o primeiro conceito. Como fazer amigos. Eu sou filho único, sou uma pessoa relativamente tímida, hoje menos tímido do que era nessa altura. Na altura era tímido, era desconfiado, nasci num centro pescatório. E, portanto, estamos a falar de alguém que vai para a escola preparatória e bastava dizer que era um centro pescatório, pura e simplesmente nem sequer me convidavam para as festas. Portanto, eu já era, naquela altura, isto quando eu olho em retrospectiva, vejo naquela uma pessoa que desconfiava, eu diria, de tudo e de todos. Não é? Hoje, às vezes, está-me jeito, mas na altura, digamos, era o meu padrão. Não é? E, portanto, de repente, eu não era propriamente muito bom a relacionar-me com pessoas. Era muito calado, não é? Quando eu encontro um livro, aquilo foi uma resposta a uma necessidade inconsciente na altura, não é? Então eu comprei um livro. Esse livro depois recomendou mais 2 livros muito interessantes, que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, também de Dale Carnegie, e o terceiro que se chama Como Falar Facilmente, que também bate certo com isto. Portanto, eu era uma pessoa que tinha dificuldade de comunicação e li o livro e comecei a fazer aquilo que até o Dale Carnegie ensina, que é praticar o que está no livro. Achava eu que era uma coisa normalíssima, que era ler livros e praticar o que estão nos livros. Hoje sei que é das coisas mais raras. Portanto, isso, e assim outros livros que entretanto fui encontrando no 11º ano, pôs-me a pensar e eu disse: eu não quero ser médico. Portanto, quando eu entro na faculdade, tive que passar pelo processo da química, que não era grande espiga, como se costuma dizer, e entro na Faculdade de Ciências em Matemáticas, que não tem nada a ver com medicina. Portanto, nos testes psicotécnicos eu gostava de matemática e eu, durante o liceu, comecei a ler muito, não é? E ao ler muito, lembro-me de coisas que eu tinha lido sobre uma coisa chamada computadores. Ou seja, eu tinha uma ideia que o futuro eram computadores. Estamos a falar de 1978. Pois. Não é? Foi mesmo no início. Porque eu entro na faculdade em 81, o ZX80 está a surgir em 1980, o primeiro, o Spectrum e coisas do género. Portanto, eu em 78 começo a pensar que não quero ser médico, mas os computadores, eu entro na faculdade em 81, para vocês terem uma ideia, quando entrei na faculdade o meu programa foi programar uma calculadora HP, porque nem sequer havia computadores no primeiro ano na faculdade. Não é? Portanto, em 1981. Então, entrei na altura na única vaga que havia na Faculdade de Ciências do Porto e fiz uma coisa que eu recomendo hoje a toda a gente quando vai para uma nova área de atividade: é sempre ir falar com quem já lá está.
Então eu fui falar com um amigo meu que estava em matemáticas puras e ele diz-me: não venhas para cá. Então eu fui para matemáticas aplicadas e entrei na altura na Universidade Livre do Porto e comecei a aplicar coisas que eu lia nos livros. A primeira coisa que eu li que me chamou muito a atenção foi: não há casos de sucesso de pessoas que não sabem o que querem na vida. Portanto, quando eu começo a pensar nesta frase, eu disse: eu não sei muito bem o que quero, eu tenho que saber o que quero. Muitas vezes é mais fácil nós sabermos o que não queremos do que saber o que queremos. Então, eu ainda não sabia exatamente o que queria na altura, mas eu já sabia uma coisa: eu não queria passar o que o meu pai passou, então tomei uma decisão de nunca procurar emprego na minha vida. Então, eu vou entrar na faculdade, em matemáticas, que é uma coisa que eu gosto, e não ir para o que eu não gosto, com o objetivo em mente de nunca procurar emprego. Portanto, a seguir fiz uma coisa que alguns livros me dizem, que é: quando tu tens um objetivo, trata de saber o que é que tens de fazer. Eu quero nunca procurar emprego, o que é que eu tenho que fazer? Dizem-me: no mínimo tens de ter média de 14 para te convidarem a ti para ficares a dar aulas. Está fixado o objetivo. Então comecei a trabalhar. O primeiro teste que tive foi logo 8. Fiquei altamente entusiasmado. Não é? Comecei logo a aprender uma coisa chamada persistência, muito importante. Comecei a trabalhar mais, a estudar. Eu entrei 3 meses atrasado. Portanto, os meus colegas já tinham 3 meses de aulas e eu, dado que a química não correu muito bem, tive que fazer química outra vez. Eu, portanto, entrei 3 meses atrasado. E pronto, e fui por ali fora. Aconteceram muitas peripécias muito interessantes. Talvez uma que eu destaco em primeiro lugar, porque é muito comum hoje em dia, que, por exemplo, uma disciplina do primeiro ano, que havia alunos do 4º ano que a tinham, as pessoas já não começavam a acreditar que iam fazer disciplina, já diziam: fica para setembro. Como eu gosto muito de praia, não é? Eu vivo até próximo da praia, dizerem-me que eu ia estar 2, 3 meses com livros na praia é contra o meu sonho. Portanto, e eu tratei de fazer uma coisa que foi perguntar quem é que já fez isto na primeira época. É uma coisa que eu digo sempre às pessoas: quando alguém vos diz não és capaz, olha para o lado e pergunta se alguém já o fez. Se alguém já o fez, ignora os que dizem que não és capaz. Pelo menos deves experimentar. E foi o que eu fiz. Ora bem, eu não vou tirar a nota 17 que essa colega tirou, hoje até é vice-reitora na universidade. Eu vou tentar e vou passar nem que seja com 10. E, portanto, comecei a estudar. Os outros desistiram e comecei a trabalhar. Resumindo, eu fiz essa disciplina, que realmente era um cadeirão, como se costuma dizer, numa tarde em que entrei às 2 da tarde para a oral. Portanto, fui repescado mesmo à última, não é? Com 8 para ir à oral. Entro às 2 da tarde, toda a gente que entrou antes de mim chumbaram todos. Eu entro às 7 da tarde e eu fui o único que passei porque fui o que estudei mais. E, portanto, materializei o que os livros me diziam. Pronto, fiz essa disciplina com 12, pedi depois melhoria de nota 14 para me sincronizar com a média. Pronto, foi por ali fora, não entrando em muitos detalhes, e acabei com 17. Antes de acabar já tinha 2 empregos. Portanto, já tinha o convite para ficar a dar aulas na universidade e um dos professores... aliás, uma das pessoas que eu conheci convidou para ir para o CESAI e um dos professores estava naquela altura a lançar a CPC, Companhia Portuguesa de Computadores, que fala comigo também, até porque hoje um dos administradores, o Dr. Jorge Ferreira, era meu colega de curso também. Epá, tu queres vir para cá? Não, então entretanto eu fui ainda para o CESAI, estive lá 6 meses e depois fui para a CPC e entrei na CPC como programador. Fiz uma coisa que foi continuar pelo mundo da informática. Portanto, 7 anos depois era administrador, um dos administradores da CPCIS, de uma das empresas do grupo. Ia trabalhando, mas ia fazendo uma coisa em paralelo, que era estudando estas áreas. Ou seja, eu percebi naquele início de que não era só saber de computadores e programar que seria o futuro. Depois ia percebendo que quanto mais eu subisse na hierarquia, menos a componente técnica era importante, mais a componente comportamental era importante. Então eu nunca parei de trabalhar isso, nunca parei de ler, nunca parei de aprender, inclusive ia lá fora a aprender coisas, não é? Cá não havia nada. Portanto, imagino que era 81, falar-se de êxito, PNL nunca soube falar naquela altura, eventualmente havia 1 ou 2 pessoas no país todo. Portanto, depois de ter chegado a administrador, 3 anos como administrador, comecei a pensar que não era aquilo que eu queria. Nunca perdendo de vista que não há nenhum caso de sucesso de pessoas que fazem o que não gostam. Portanto, não vou entrar em muitos detalhes, mas houve ali um momento em que eu percebi claramente que eu vou-me demitir e vou-me embora. Então demiti-me, montei uma empresa de informática, era a área onde eu estava. Havia uma outra oportunidade com mais 2 sócios, montámos essa empresa. No primeiro ano faturámos 30 mil contos, no segundo ano 100 mil contos de faturação. E eu queria pelos 250 mil e eles disseram-me que achavam que estávamos a andar rápido demais. E estamos a falar de 100 mil contos recebidos,
É um dado muito importante no mundo empresarial. Hoje em dia. E eu percebi claramente que não havia uma compatibilidade de valores, portanto, não havia um alinhamento na estratégia, portanto, nós não íamos prejudicar a amizade. E então eles ficaram com a empresa e eu regressei à casa-mãe, que era a minha outra empresa que eu tinha criado, que é a Solfood, que ainda hoje tenho, e continuei na Solfood, continuei na informática. Passado algum tempo, no ano 2000, eu recebo um spam de um mail a convidarem para ir a um evento. Entretanto, depois no meio tive outros projetos, mas para ir a um evento a Londres, de um senhor chamado Anthony Robbins. Eu nunca tinha ouvido falar do Tony Robbins. Achei um piadão que falava-se lá de que caminhava sobre brasas e tal, e fomos lá. Eu reconheço que nós não fomos exatamente para aprender, nós fomos porque eu nunca tinha ido a Londres. Portanto, isto é uma coisa muito comum. Há pessoas que dizem que vão tirar cursos. Aliás, no outro dia eu conheci um indivíduo que dizia que tinha um grupo que tinha ido ao Brasil na época do Carnaval tirar um curso. Não deve ser fácil. Mas, pronto, às vezes nós temos alguns argumentos, mas o que queremos é outras coisas. E nós fomos a Londres. Agora, foi a primeira vez que eu tive contato com a PNL, foi nesse evento. 2000. No ano 2000, exatamente. Portanto, o evento realmente, o Tony Robbins é um showman, não é? É um indivíduo, um motivador, realmente é impactante, recomendo a toda a gente. Então, quem estiver na área comercial, pelo menos uma vez na vida, ir ver o Tony Robbins, porque aprende-se, mas acima de tudo, vimos uma pessoa diferente. Para mim foi de tal maneira impactante que, como o último dia é sobre alimentação, eu saí de lá e andei vegetariano completo 2 meses e meio, porque eu venho com o tal treino de praticar. Dizem uma coisa, eu pratico, sou muito cético. Portanto, mesmo na área onde me falam, sou muito cético. Cético. Coisas estratosféricas, coisas esquisitas que me trazem, ou que me falam, ou que o A faz isto, ou que o B faz isto, eu sou cético, sou muito matemático aí. Eu tenho que praticar aquilo, se me demonstrarem pela minha prática.